Olá! Nessa aula a gente vai ver como é que eu faço para escrever a equação de uma reta a partir de dois pontos conhecidos. Então aqui eu tenho o ponto A com as coordenadas xa, ya, o ponto B com as coordenadas xb, yb. No primeiro ano vocês já fizeram isso, não devem se lembrar, eu imagino. E existem várias formas, mas isso que a gente acabou de ver com relação ao alinhamento de três pontos nos ajuda demais. Então, só que eu preciso de fato de três pontos. Eu tenho dois pontos conhecidos e vou pegar um terceiro ponto genérico, que eu vou chamar de ponto P, mas que também pertence a essa reta, com coordenadas x e y. Então, para a gente poder garantir que os três pertençam à reta, eu tenho que ter o determinante igual a zero. Para ter determinante igual a zero, eu vou pegar as coordenadas do ponto A, xa, ya, as coordenadas do ponto B, xb, yb, as coordenadas do ponto genérico, x, y, última coluna igual a 1 e igualar isso aqui a zero. Vamos pegar um exemplo para poder ficar mais fácil. Nesse exemplo, vamos considerar o ponto A com coordenadas menos 2 e 1, e o ponto B com coordenadas 1 e 3. Eu quero escrever a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar um terceiro ponto genérico para gerar essas variáveis x e y. Desculpa. E vou colocar isso dentro de um determinante, para garantir que os três estejam alinhados. Então, usando as coordenadas de A, menos 2 e 1, de B, 1 e 3, de P, que eu chamei aqui XY. A última coluna é igual a 1. Vou repetir as duas primeiras colunas. E isso tem que ser igual a zero. Então, fazendo o cálculo aí do determinante, nós vamos ter menos 2 vezes 3 vezes 1, menos 6. 1 vezes 1 vezes x, mais x. 1 vezes 1 vezes y, mais y, na volta, 1 vezes 1 vezes 1, vai dar um positivo, troca o sinal, menos 2 vezes 1 vezes y, menos 2y, troca o sinal, 1 vezes 3 vezes x, 3x, troca o sinal, igual a zero. Então, agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Quais são eles? X com menos 3x vai dar menos 2x. Y mais 3y vai dar y mais 2y dá 3y. E menos 6 com menos 1, menos 7, igual a zero. Aqui a gente pode multiplicar essa equação todinha por menos 1, só para evitar o negativo aqui no início. Então, esse termo passa a ser positivo, negativo, positivo, igual a zero. Essa equação que a gente determinou é chamada de equação geral da reta. A equação geral da reta, ela tem a seguinte cara: ax mais by mais c igual a zero. Observem, nessa ordem, x, y e um termo independente se ele existir. O A e o B e o C vão depender da combinação que vai sair dos cálculos para cada funçãozinha que a gente vai fazer. Então, nesse caso, o A é igual a 2, B é igual a menos 3 e o C é igual a 7. Essa é a equação geral da reta. Existe uma outra equação, que é a equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, a gente simplesmente isola o y, como eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui em cima. 2x menos 3y mais 7 igual a zero. Então, para eu isolar o y, 2x vem negativo e o 7 também. Vou multiplicar todo mundo por menos 1 para evitar esse negativo aqui. Então, 3y é igual a 2x mais 7. Para a gente isolar o y, eu vou dividir todo mundo aqui por 3. Então, y é igual a 2x mais 7 dividido por 3
E por fim, eu separo as duas frações, 2x sobre 3 mais 7/3. Essa equação é a equação reduzida da reta, que parece a função, parece não, é a função de primeiro grau, né? Vocês lembram lá do primeiro ano que a função de primeiro grau ela pode ser escrita assim, ó, a igual a x mais b? Então, quando você tem nessa ordem x, y e um termo aqui, né, independente, igual a zero, equação geral. Quando você isola o y, aí eu tenho uma equação reduzida. É muito importante que a gente conheça os nomes. Inclusive nos vestibulares eles costumam colocar. Eles colocam essa e essa na resposta. Mas se pediu a geral, é dessa daqui que a gente está falando. Se pedir a reduzida, é com y isolado.